Geração de Davi, e toda a terra já sabe que há Deus em Angola. Povo de Deus, Angola, saúdo-vos com a graça, a paz e a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus seja glorificado mais uma vez pela decisão que foi tomada. Levamos em oração, sei que muita gente levantou, alguns até ainda este momento devem estar em oração por causa dessa decisão que foi tomada pelo nosso presidente. O que eu quero dizer é o seguinte: a nossa guerra na terra só vai parar quando nós formos arrebatados. A guerra teremos sempre, luta teremos sempre. Enquanto tivermos na terra, a luta não para. Mas o que nós podemos fazer, nós iremos levar na oração. E o nosso Deus há de responder à nossa oração. Este dia 27 não é um calendário satânico, não é uma data satânica, é uma data divina. E é uma data em que significa a intervenção de Deus. Tudo corresponde e não é coincidência. Vejamos, igreja. Eu disse que o profeta Tibi Joshua tinha recebido de Deus e o profeta profetizou no dia 29 de fevereiro que havia de cair chuva sobre a China e na região onde começou a pandemia, o coronavírus. E Tibi Joshua disse que a chuva havia de continuar nos outros dias seguintes. E eu disse que algumas pessoas, alguns habitantes da China, em que viviam na mesma região onde começou a pandemia, enviaram mensagem a confirmar a profecia do profeta Tibi Joshua. E o profeta ainda referiu que no dia 27 de março, Deus havia de eliminar esse vírus da terra. Agora vejamos. Deus falou ao seu servo que no dia 27, que hoje, havia de eliminar a pandemia, o vírus da terra. Justamente nessa data é que o governo decide entrar em estado de emergência. Por quê? Ontem, quando revisei o noticiário, a ministra mais uma vez disse que encontrou-se mais um caso, o quarto caso positivo de coronavírus. Meu Deus. Essa mensagem gostaria que, pela misericórdia de Deus, chegue até o governo, até o nosso presidente. Tem profeta ainda na nação. E Deus ainda é Deus desta nação. Não tenham medo. Tenham de bom ânimo. Na nação angolana não existe nenhum caso positivo de coronavírus. O Senhor mais uma vez me confirmou ontem. Ontem estive em oração e Satanás manifestou-se fisicamente em minha casa. Reivindicando alguma semente do coronavírus sobre essa nação. O que podemos achar de semente? Semente é algo que é colocado na terra para brotar e se expandir. Quando Deus me levou a orar contra esta enfermidade, eu orei contra a semente. E Satanás manifestou-se no físico para reivindicar a semente dessa enfermidade. O povo pode não crer nas palavras que eu estou a dizer,
mas é algo sério que eu estou a passar para você. Essa doença espiritual não é física. Eu vejo pessoas colocando máscara na boca, para cobrir a boca, o nariz, cobrir as mãos. Não é com máscara e luvas que estão protegidos da doença, dessa pandemia. Porque essa pandemia não é física, é espiritual. Essa pandemia foi travada por intermédio da oração. Angola não tem caso de coronavírus, não tem caso positivo de coronavírus. E eu estou a repetir, se eu não sou profeta de Deus, e se o que eu estou a dizer não for verdade, então Deus vai me punir. Mas se for verdade o que eu estou a dizer, a ministra da Saúde será punida. Porque é agente das trevas. Não faz parte da luz. Está a colaborar com as trevas para trazer medo e terror nessa nação, para afligir o povo. O ministro da Saúde de Portugal demitiu-se por causa das notícias que recebia acerca dessa pandemia. E ainda mesmo assim, depois de demitir-se, caiu por causa das notícias que estava a receber, casos de morte, casos que estavam a dar positivo, não aguentou da notícia e caiu. É o que a ministra da Saúde também estava a tentar fazer com o povo angolano. Para se criar tantos casos falsos, para o povo angolano entrar em estado de depressão, para criar caos na nação. Essa decisão que foi tomada pelo presidente foi a revelação que eu tive anteontem, ontem de tarde, na qual eu disse que Deus me mostrou a sair do palácio presidencial e eu descia aquela rua que dá ao portão principal do palácio presidencial e a baixa estava deserta, a cidade estava deserta, não havia movimentação de carros, não havia movimentação de pessoas. Simplesmente encontrei um agente da polícia que estava à minha frente e eu passei uma velocidade que ele não conseguiu me fazer parar e encontrei outros 2 polícias à frente que cobriam a rua. Esses agentes simbolizavam os demônios. O primeiro simbolizava Satanás. E o que aconteceu? Foi declarado estado de emergência. Mas o que me surpreende é que Satanás influencia a tomarem uma decisão dessa na mesma data em que o profeta T.B. Joshua profetizou que o vírus desta pandemia seria eliminado no dia de hoje, 27 de março. Não é normal. Não é normal. Povo de Angola, antes desta decisão do nosso presidente, Deus mostrou que ele ainda tem o controle dessa nação, por sinal que ele mostrou no céu o sol e o arco-íris em volta do sol. Sol significa justiça, o arco-íris significa aliança. Deus se lembrou de nós, não se esqueceu de nós. E ainda ontem, quando orava, o Senhor me fez lembrar no tempo de Noé. Vejamos no livro de Gênesis, capítulo 8, verso de número 14. E no segundo mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. No tempo de Noé, Deus trouxe o dilúvio para julgar a terra, os habitantes daquela época, porque viviam no pecado. A Bíblia diz que o pecado na terra subiu aos céus e chegou até ao nariz de Deus, como um cheiro.
que aborreceu o Espírito de Deus. E Deus ordenou a Noé e a sua família estarem protegidos, porque havia de mandar o dilúvio sobre a terra para julgar. E quando Deus mandou o dilúvio, Deus disse a Noé que fez com ele uma aliança por intermédio do arco-íris. E toda vez que o arco-íris aparecesse no céu, nas nuvens, temos que lembrar da aliança que Deus fez entre o homem e a terra. Essa decisão que foi tomada pelo nosso presidente, pelo Estado da nação, não é da vontade de Deus. Ontem entrei em oração antes da meia-noite, porque quando revisei o noticiário, disseram que havia entrar um estado de emergência a partir das 0. E eu sei que muitos homens de Deus também oraram. Vamos esperar a justiça de Deus, a resposta de Deus hoje, no dia de hoje. Deus tem que manifestar alguma coisa sobre nós, porque antes dessa decisão, Deus manifestou os seus sinais no céu, por causa do sol e do arco-íris. As nossas orações Deus atendeu. Deus respondeu às nossas orações. Deus está no controle dessa nação. O maior problema aqui não é que o governo tomou uma decisão para proteger-nos da doença. O que eu quero dizer, o segredo que está por trás disso, Satanás queria se aproveitar desta data ou desse estado de emergência para fazer alguma coisa. O que é? Causar depressão em algumas pessoas, frustração, medo, hipertensão, AVS. Por quê? Porque ninguém está a morrer. Não há mortes de coronavírus nesta nação. Não há vírus nessa nação de coronavírus. Satanás não está contente com essa situação, então criou uma outra artimanha para poder ter acesso de morte nesta nação. Mas isso não vai acontecer no nome de Jesus Cristo. E se eu estou a mentir? E se não é verdade o que eu estou a partilhar convosco, então a mão de Deus pesa sobre mim e Deus vai me punir. Mas se eu sou profeta do Senhor dos Exércitos, e Deus me orientou a falar para vós, a passar essa mensagem, a primeira pessoa a ser punida será a ministra da Saúde. Porque o nosso Deus é o nosso juiz e o nosso legislador. Deus nunca envergonha os seus servos e nunca deixou os seus servos confundidos. Povo angolano, Igreja do Senhor, Deus nunca vai testar a nossa fé no momento de tranquilidade. Desde Gênesis, Apocalipse, nunca encontrei um servo de Deus que a sua fé foi provada no momento de tranquilidade. De forma que alguns servos foram testados a sua fé, foi um momento difícil. Nenhum servo de Deus, a sua fé foi testada no momento fácil. E chegou também a vez em que muitos angolanos estão a ser testados na fé. A fé é testada debaixo da pressão. Sabe? Muita gente usa a panela de pressão para que o feijão coza rápido, para não demorar muitas horas no fogo ou muitos minutos no fogo. Usa a panela de pressão. Nós somos provados debaixo da pressão. É na pressão aonde nós somos amadurecidos com a mão de Deus. Por isso eu digo, nessa pressão que nós estamos a viver, alguma coisa gloriosa Deus preparou para esta nação. Chegou o tempo em que Angola verá visivelmente, gloriosamente a mão de Deus sobre nós. E Satanás não é ninguém para impedir o que Deus quer fazer com esta nação. Satanás não tem poder nem autoridade para impedir a mão do Todo-Poderoso.
Passem essa mensagem, partilhem esta mensagem. Pela misericórdia e o favor de Deus, eu gostaria que esta mensagem chegasse até o nosso presidente. Deus vai me justificar o que eu estou a partilhar convosco toda essa semana. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, não faria, ou falaria e não confirmaria. Olha o que aconteceu com o ministro da Saúde de Portugal. Demitiu-se porque não aguentou a pressão de notícia. Mesmo depois de demitir-se, teve uma recaída por causa das notícias que estava a receber. João Lourenço, tu és um homem forte. Satanás queria provocar alguma coisa também contigo por causa das notícias. Mas Deus é contigo. Sei e creio que existem muitas pessoas que têm intercedido por ti. Se esse vídeo chegou até os teus olhos, ouça o que estou a dizer. Depois de tomares a posse nesta nação, o meu coração ficou triste. Mas no mesmo dia em que fiquei triste, Deus veio aos meus ouvidos e disse que permitiu que tomasses a posse dessa nação para fazer justiça por intermédio de tuas mãos. Muitos não creem quando digo que não tens nada a ver com as trevas, mas Sua Excelência, Senhor Presidente João Manuel Gonçalves Lourenço, há muita gente que quer sabotar o teu mandato, porque tem pacto com o diabo, tem aliança com Satanás, querem sabotar o teu mandato, querem criar situações para colocar-te em situações desagradáveis, mas a mão direita de Deus está contigo. Nesta nação não tem casos positivos de coronavírus. A senhora ministra, a doutora Silvia Lutucuta, inventou toda essa situação para criar caos na nossa nação. Mas Deus é justo. Deus é fiel. Não é pelo cargo que lhe compete em que ela está que ela não será punida pela mão de Deus. Porque Deus, quando quer punir, pune. A justiça de Deus funciona a todos, sem exceção de ninguém. Por isso, igreja, vamos esperar a resposta de Deus. Ontem, muitos homens de Deus entraram de vigia. Eu também intercedi antes da meia-noite, porque me apercebi que o estado de emergência entraria a partir das 0 horas. Também entrei em oração. E sei que muitas pessoas entraram em intercessão, se colocaram na brecha por causa dessa decisão. Deus seja louvado por isso. O nome de Jesus está a ser glorificado por isso. A mão direita de Deus é poder. Assim como Deus manifestou a sua glória no tempo de Noé, Deus também está a manifestar e ainda vai manifestar a sua glória neste tempo. Porque Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Essa data, dia 27 de março, é uma data que Deus vai lembrar o que fez com Noé e o que fez no tempo de Noé. Deus secou as águas do dilúvio. As águas duraram muito tempo. Noé e a sua família não podiam sair da arca, porque havia água por toda a terra por causa do dilúvio que encheu a terra. Mas no segundo mês, aos 27 dias do segundo mês, as águas secaram. Nós estamos no terceiro mês do ano. E é hoje, dia 27, em que Deus também respondeu à nossa oração, em que vai secar esse estado de emergência.
Ninguém pode sair de casa. Há limitações. Fecharam os mercados. O que será do povo? Como é que o povo vai comer? Não é a vontade de Deus. Povo angolano. Homens de Deus. Tomemos atenção ao que está acontecendo na nossa nação. Não vamos olhar para o difícil. Olhemos para o que Deus preparou tão breve no futuro para esta nação. O nosso Deus não falha, nunca falhou e nunca vai falhar. Nosso Deus nunca perdeu nenhuma batalha e nunca perderá nenhuma batalha. Nunca houve e nunca haverá um Deus igual ao Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Pai, eu te glorifico porque tu és Deus. Teu nome seja exaltado nesta madrugada por intermédio do teu Filho amado Jesus, Cristo de Nazaré. Nesta hora, oh Pai, nesta madrugada, Deus dos exércitos, eu levanto a minha voz como trovões e relâmpagos do teu poder. Que a minha voz ecoa sobre os 4 pontos da terra, sobre os 4 pontos desta nação angolana. E como profeta, assim como me ungiste a profeta, assim como me levantaste a profeta, eu ordeno no poderoso nome de Jesus que os teus sinais se manifestem pelo poder da tua glória. Intervenha nessa nação, intervenha nessa situação, porque esta guerra não é nossa, a guerra é tua. Tu disseste na tua palavra que nenhuma de tua palavra será mais adiada. Toda palavra que sair da tua boca se cumprirá. Tu disseste na tua palavra que por muito tempo te calaste, estiveste em silêncio, te mantiveste, mas agora darás grito a como que está de parto. Senhor, prevaleça contra os nossos inimigos. Prevaleça contra os inimigos desta nação. Porque essa guerra não é nossa, a guerra é tua. Tu és o Senhor da guerra. Tu és o Senhor dos exércitos. Quando entras numa batalha, entras para vencer. Mostra que tu és o Deus desta nação. Manifesta o teu poder da tua glória sobre o estado dessa nação. Manifesta, Deus, a tua mão da justiça, porque tu és o sol da justiça, a couraça da justiça. Manifesta nesse governo, manifesta nos ministérios, pelo poder do nome poderoso de Jesus Cristo de Nazaré. Pai, no nome de Jesus, eu me coloco na brecha e pelo poder da tua misericórdia e do teu favor, eu ordeno que toda praga que foi levantada sobre as nações, as mortes que foram levantadas sobre as nações, parem agora no poderoso nome de Jesus Cristo de Nazaré. Tu disseste na tua palavra que não fizeste a alma para ser destruída. Tu disseste na tua palavra que não enviaste Jesus para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Lembra-te do teu sangue derramado na cruz, Jesus. Tu és o nosso advogado. Interceda por esse povo. Interceda pelas nações. Jesus, filho de Davi. Tu foste crucificado por nossos pecados. Derramaste o teu sangue por nós. Morreste na cruz por nós. Hoje estás vivo, sentado à direita de Deus Pai, intercedendo pela humanidade. Jesus, tu és o nosso advogado. Por isso, debaixo da tua voz, debaixo do teu sangue poderoso,
eu ordeno a todos os espíritos demoníacos que foram levantados do inferno para trazer praga sobre as nações, para trazer praga sobre essa nação angolana, para agora no poderoso nome de Jesus Cristo de Nazaré. Senhor meu Deus, a tua palavra no livro de Gênesis diz que do Éden saía um vapor que regava toda a face da terra. Pai, no poderoso nome de Jesus, traga a essência do Éden sobre a terra. Traga a essência deste vapor do Éden sobre a terra e sopra sobre os 4 pontos da terra. Que o teu vento, o vento sopre e purifique a terra pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Carabasocorimamante. Yaraboso te que rebosoco yabate. Caramando probia sacate que roboso. Licanto ramasoco maquete que. Sicaramahosa. Oh, my God, Deus dos exércitos, eu sinto que a tua mão está a trabalhar sobre a terra. Eu sinto que o teu vento está a localizar as nações. Debaixo do poderoso nome de Jesus, Senhor Deus dos exércitos, pelo poder e autoridade que me ordenaste em minhas mãos, eu ordeno agora que as situações nas nações, que a situação em Angola seja revertido imediatamente agora pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. No poderoso nome de Jesus. Toda situação que Satanás reivindicou nas nações, em Angola, eu faço petição contra toda petição de Satanás nas nações, contra toda petição de Satanás na minha nação, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Satanás, eu te ordeno agora, para agora no poderoso nome de Jesus, remova as tuas mãos das nações, remova as tuas mãos dessa nação, no poderoso nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pai, no nome de Jesus, eu ordeno que os 4 ventos dos 4 espíritos da terra parem toda a praga que ainda estava por vir sobre as nações. Todas aquelas almas, ó Deus dos exércitos, aqueles corpos, as mortes, todas as almas que foram presas em cativeiro de Satanás para serem levadas no inferno, todas as almas que morreram, que foram vítimas desta pandemia do coronavírus e foram cativas para serem levadas para o inferno, Pai, no nome poderoso de Jesus Cristo, debaixo da tua misericórdia, debaixo do teu favor, localiza essas almas agora e ordeno no poderoso nome de Jesus que sejam arrebatadas ao teu reino no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu despovoo o inferno e povoo o teu reino no poderoso nome de Jesus Cristo. Senhor, as tuas janelas dos céus não estão fechadas. Jesus disse que desde aquele dia veríamos os céus abertos, anjos subindo e descendo sobre os filhos dos homens. Pai, no poderoso nome de Jesus Cristo, rasguem-se os céus, rasguem-se os céus, apavore-se a terra, abalem-se os céus. Mostra os seus sinais nos céus no dia de hoje, pelo poder da tua glória, Pai, no poderoso nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu oro debaixo da tua graça, debaixo da graça do Pai, debaixo da graça do Filho e debaixo da graça do Espírito Santo, no poderoso nome de Jesus Cristo. Eu assim oro aqui na terra, assim como no céu. Amém.